E outra coisa seria uma alimentação com baixo índice glicêmico e bem equilibrada. Acho que aí o Marcelo dá para falar mais com propriedade. Sim, alimentação com baixo índice glicêmico realmente tem benefícios, mas o principal mesmo, né, vai ser realmente alinhar a dieta em termos de adequação de cada alimento, né? Então, a gente consegue encaixar alimentos até com alto índice glicêmico, mas aí tem que ter a educação em diabetes. Então, tem que ter a contagem de carboidratos, tem que ter o equilíbrio das refeições. Então, a pessoa ela vai equilibrar as refeições dela em proteínas, em gorduras, em fibras, né, saladas que dêem volume. Tudo isso para minimizar os picos glicêmicos. Então a gente pode manter sim, né, vários alimentos, a gente pode ter uma dieta que seja mais flexível e que leve a pessoa para essa remissão. Por quê? Porque o que vai prejudicar, né, a pessoa manter essa produção de insulina é o descontrole glicêmico, né? Isso que eu acho importante falar. O descontrole glicêmico, se você está com mais hiperglicemias, é isso que vai prejudicar a sua função de liberação de insulina que você ainda tem no seu corpo. Não é o fato de você comer o açúcar, por exemplo, sabe? Não é o fato de você comer um doce. Esses alimentos, mesmo eles sendo muito ricos em carboidratos, eles não vão chegar lá no pâncreas e falar assim, destrói o resto. Né? Porque até, por exemplo, se a pessoa tiver uma dieta e ela souber que numa refeição, isso a gente vai falar mais pra frente sobre a contagem, ela souber que se ela comer até 30 gramas de carboidrato, ela não tem pico na glicemia, o corpo dela consegue moderar isso com medicamentos, ela vai conseguir comer esse doce sem ter um pico na glicemia e isso não vai prejudicar a função residual, mas tem que ser na quantidade certa. Então, a priori, seria legal a gente focar numa dieta mais natural, mais saudável, né, que melhore esses índices, né, melhore a acessibilidade, que sacie mais, mas no longo prazo a pessoa tem sim capacidade de conseguir mais flexibilidade alimentar. Com certeza. E o que eu vejo assim de muitos pacientes é falar de trocas desnecessárias, né? Pela falta de informação. Por exemplo, eu troquei o pão pela tapioca. Eu tô comendo uma tapioca no lugar de pão, sendo que a tapioca tem muito mais açúcar que o pão. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira às 8 da noite na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Sim. Né? Aliás, eu como tapioca todos os dias, mas eu faço uma crepioca. Eu misturo uma quantidade pequena de tapioca com ovo, que isso é uma estratégia de índice glicêmico. Né? Eu quebro aquela elevação glicêmica e a quantidade de carboidratos assim, do ovo não, aliás, da tapioca, com a gordura e a proteína do ovo, né? Fazendo uma elevação glicêmica mais lenta, diminuindo a quantidade de tapioca que eu uso na receita. Então, assim, são estratégias que, com educação em diabetes e tudo mais, a gente vai adaptando. Né? Outras coisas também que às vezes as pessoas acham super relevantes. Aí eu vou trocar o arroz branco pelo integral. Né? E às vezes não é uma troca super interessante, assim, de fazer. A gente vai falando disso um pouquinho mais pra frente. A pessoa realmente coloca muita fé nos alimentos integrais, né? Acha que isso vai mudar a glicemia, mas infelizmente isso é um engano bem comum mesmo, porque o alimento integral por si só ele não vai diminuir tanto o impacto total na glicemia. Né? O que vai causar o pico glicêmico é mais a quantidade de carboidrato que tem na refeição. E os alimentos integrais, eles têm quase a mesma quantidade de carboidrato que os alimentos refinados, sabe? Então, o impacto total na sua glicemia, o quanto que a sua glicemia vai subir após a absorção, vai ser a mesma coisa se você comer 100 gramas de arroz branco ou 100 gramas de arroz integral. A diferença é que o impacto ele vai ser um pouquinho mais demorado por causa da fibra, mas vai ser a mesma coisa para a sua glicemia. Se for causar pico, vai causar pico com refinado, com branco ou com integral. Então a gente não tem que focar nisso. A gente tem que focar na quantidade de carboidrato da refeição. E aí dá até para manter o arroz branco, se a gente equilibrar com outras coisas, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem quantidade de
algum doce, uma quantidade pequena de doce, que equivale, por exemplo, a uma fruta. Tem gente que acha que pode comer fruta super à vontade também. E não que a fruta seja um vilão. Jamais. Ela é cheia de vitaminas, minerais e nutrientes para o Fibra. corpo que o doce não vai ter jamais. Mas aí tem gente que quer substituir o doce por uma quantidade absurda de frutas, porque acha que é à É. vontade, que é saudável também. Vou comer 6 mangas aqui porque é saudável, né? E não é assim. Ela também tem açúcar, tem quantidade muito grande de açúcar. Não dá para você comer à vontade só porque você acha que é saudável. Mesma coisa dos doces diet. Não é porque é diet que não tem açúcar, né? Uhum. A indústria alimentícia, ela permite que os doces zero açúcar sejam... Eles podem ter açúcar, mas sejam identificados como zero. Uhum. E tem vários adoçantes, tipos de adoçantes que se comportam na glicemia igualzinho ao açúcar. E ainda mais que eles adicionam mais gordura nos alimentos zero para eles ficarem mais palatáveis. E aí provoca mais elevação glicêmica, porque uma parte da gordura vira açúcar no sangue. Sim. Né? E aí a gente tem que lidar com essa hiperglicemia que às vezes, a maioria das vezes, eu posso dizer, não vale a pena comprar o diet. Não estou incentivando ninguém a comer açúcar, mas quando a gente tem educação em diabetes, a gente entende quais trocas valem a pena e quais não valem, né? É. Sabendo olhar no rótulo. Às vezes o produto diet você paga muito mais caro e tem a mesma quantidade de carboidrato, né? Não tem açúcar, mas tem a mesma quantidade de carboidrato, só que é um carboidrato complexo, vai impactar a glicemia da mesma forma, pagou muito mais. E se você não adequar a quantidade ali, não vai adiantar nada, né? Ou vai ter um Então isso efeito pior. é um erro muito comum que acontece.